funções, né? Então, primeiro a gente vai entender um pouco mais de como criar e manipular, né? Ou seja, chamar as funções. Então, eu vou criar uma função aqui bem simples, né? Def função. Não vou passar argumento nenhum para essa função, né? Então, é uma função sem argumentos. Vou fazer aqui um cálculo simples, né? Eu vou falar aqui o número 7 elevado ao quadrado. Aí aqui eu ponho uma mensagem qualquer. Né? Colocar aqui. Aí que eu faço uma interpolação, né? Com a variável que fez o cálculo. E aqui eu printo. Aqui eu printo a mensagem, né? Então, se eu chamar a função, ele vai trazer para mim que o quadrado de 7 é 49, né? Então, fiz aqui uma função simples, né? Sem argumento nenhum. O objetivo aqui é mais entender como eu crio uma função. Então, vamos fazer aqui outras funções, né? Vou fazer uma outra função também chamada função, onde o objetivo dela é apenas fazer um return, né? Lembra que dentro de uma função eu posso retornar determinadas informações, né? Então, no caso aqui, é basicamente retornar o 7. Né? Então, o objetivo era só fazer um return mesmo. Eu consigo também aproveitar e fazer aqui também, né, considerando que ele retornou um valor inteiro, eu consigo também fazer aí um cálculo qualquer em cima dessa função, tá? Ou poderia, por exemplo, receber o valor, né? Também aqui eu poderia fazer isso aqui, ó. Né? Então, eu posso... E o resultado é o mesmo, tá? Outra coisa interessante é que eu também posso criar uma função que ela retorna mais de um valor, né? Posso retornar aqui, por exemplo, 2 valores. Então, se eu chamar a função, ele vai retornar aí para mim esses 2 valores, tá? E da mesma forma, posso jogar isso para dentro de uma variável e printar o valor da variável, tá? O resultado seria o mesmo. E eu também posso criar funções com argumentos simples, né? Então, o que eu vou fazer aqui agora, né? Eu vou criar aqui uma função com argumentos simples. Então, eu vou criar aqui uma função, vou passar para ela o argumento que eu vou chamar de x, e ele vai simplesmente retornar para mim o valor de x. Então, se eu chamar a função, se eu não passar nada, né? No caso aqui eu vou fazer assim, ó, peraí. Ó, vou fazer assim. Agora eu vou chamar a função. Aqui é um argumento que eu tenho que passar para a função, né? E aqui é um argumento obrigatório. Então, se eu não passar nada para essa minha função, ela vai dar uma mensagem de erro, porque ele vai falar que está faltando um argumento esperado, né? Que no caso é o argumento x. Então, eu posso simplesmente passar o argumento, né? Dessa forma, ele vai trazer o resultado. Ou eu posso especificar o nome do argumento e passar também o valor, né? Se eu colocar aqui um argumento que não existe, vai dar erro porque o y não existe, porém x existe, tá? Então, essa é uma forma de fazer um argumento simples. Uma outra forma também é o argumento nomeado, né? O argumento nomeado é quando eu não defino... No caso do argumento nomeado, a gente pode chamar ele de argumento opcional, tá? Então, se eu fizer aqui x igual a 7, e aqui na minha função eu chamar ela sem passar argumento nenhum, ele... Opa, peraí. Tem que compilar esse cara aqui. E ele vai trazer 7. Por quê? Porque eu falei para ele assim, olha, esse x é opcional. Significa que se ninguém passar nada, o valor default é 7. Então, o que ele fez é 7, ou seja, eu não passei e ele preencheu com 7. Se eu passar um valor qualquer aqui, ele vai substituir o valor em relação ao default, tá? Então, essa é uma forma de trabalhar aí com argumentos nomeados. Eu também posso ter argumentos nomeados mais de um, né? Então, posso fazer aqui também uma função que eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou falar que x é igual a 7, que é um argumento opcional, e vou falar que y é um argumento obrigatório, né? Então, ele vai retornar aqui, return x mais y. Opa, x mais y. Então, se eu executar essa função aqui, ela vai dar erro. Por que ela vai dar erro? Porque o argumento opcional, ele vem sempre depois de um argumento obrigatório. Então, uma forma que eu faço para corrigir isso é basicamente substituir aqui. E dessa forma, a função vai funcionar. Então, agora eu já consigo chamar a função. Se eu chamar vazia, ela vai dar erro, por quê? Porque ele vai falar que o x é obrigatório, então eu sou obrigado a passar um valor de x, tá? E se eu quiser, eu posso também passar o valor de y, beleza? Ou eu posso nomeá-lo, tá? Eu posso simplesmente passar aqui, por exemplo, ó, no caso, x é igual a 7, né? Então, ele nomeou, ou eu posso passar, por exemplo, y é igual a 7.
e ele também vai passar, tá? Por quê? Porque um argumento opcional, ele é opcional, então eu posso não colocar. Porém, o argumento opcional sempre vem depois do argumento obrigatório, né? Então eu tenho um argumento obrigatório, aí o argumento opcional sempre vem depois, tá? Deixa eu adicionar mais umas linhas aqui. Opa, deixa eu passar esse cara aqui pra cima. Tá, já adiciono aqui. Beleza, adicionar as linhas, né? Pra gente poder ter mais linhas aqui. Beleza. Então agora vamos ver aí um pouco mais dos argumentos nomeados, né? Então eu tenho aqui uma função, vou chamar aqui função, passo aí x, passo que y é igual a 1, passo que z é igual a 2, e agora eu faço um somatório de x mais y mais z, né? Então dessa forma eu crio uma função, então dessa forma eu posso passar um valor zerado, né? Que aí ele vai colocar aqui no caso o zero aqui seria o x, né? Porque é obrigatório. Posso passar o valor de x e de y, né? Posso passar o valor de z. Ah, mas eu quero passar somente o x e o z, não quero passar o y. Beleza. Coloco aqui o nomeado, coloco aqui o z, ele vai rodar do mesmo jeito. Se eu quiser colocar o y, lembra que aqui a ordem não importa, porque eu estou nomeando as variáveis, os argumentos, tá? Então aqui, nomeando os argumentos, ele simplesmente ignora a ordem. Porém, se eu não colocar os argumentos, eu tenho que seguir a ordem de obrigatórios primeiro, opcionais depois, tá? Então essa é uma forma aí de nomear, né, os argumentos. Uma outra coisa interessante que também dá para se usar é os argumentos em listas não nomeadas, né? Então vamos supor que eu quero passar N argumentos, eu ainda não sei quantos argumentos eu vou passar, eu vou jogar esse tempo de execução. Então eu consigo também fazer isso. Então vamos lá, vou criar aqui uma função. Tá? Aqui o nome pode ser qualquer coisa, tá? Função 2, por exemplo. Tá? Eu gosto de deixar a função para facilitar. Então aqui eu vou colocar aqui os argumentos. Quando eu ponho aqui o asterisco args, significa que eu estou falando para a minha função que eu posso passar N argumentos, tá? N argumentos eu posso passar. Então o meu objetivo aqui, primeiramente, vai ser trazer o total de argumentos que eu tenho, tá? Depois, eu vou pegar qual é o meu primeiro argumento. Meu primeiro argumento é args na posição 0. Lembra que sempre começa com 0? E o meu último vai ser args na posição menos 1, porque o menos 1 representa o último argumento, tá? Ou seja, o último valor da lista. Aqui eu posso printar, onde eu vou falar que eu vou colocar aqui um f, né, para eu poder passar uma variável dentro. Foram passados quantidade, né, que é o len lá, de argumentos, beleza? Posso fazer um outro print aqui, também quero passar o f, né? Eu vou falar com ele que o primeiro né, o primeiro argumento, que é o primeiro, tá? Beleza. Também vou fazer aqui agora que o último aí eu passo aqui o último. E agora eu vou fazer um print de todos os argumentos. Quero que ele printa para mim, né? Todos os argumentos. Os argumentos passados foram. É que eu passo os args, tá? Então, dessa forma, eu criei aqui uma função onde eu posso passar N argumentos. Então, vamos lá um exemplo aqui. A função, vou passar aqui para ele o argumento, por exemplo, abacaxi. Vou passar para ele aqui um inteiro, vou passar para ele aqui uma outra string de único caractere, vou passar para ele aqui um float e vou passar para ele aqui um complex, tá? Então dessa forma, ao executar essa função, ele vai falar assim, olha, foram passados 5 argumentos, o primeiro é abacaxi, o último é o complex, né? E os argumentos passados foram esses, tá? Então o asterisco, ele me dá a capacidade de trabalhar com quantos argumentos eu quiser, né? Aí no caso aqui são argumentos não nomeados, tá? Então nesses casos aqui a ordem vai fazer mais sentido para quem está recebendo uma função, né? Então nesse caso aqui, quem está recebendo o args aqui tem que saber o que cada um desses caras faz para ele poder interagir aqui, porque senão ele vai ter uma certa dificuldade de interagir, né? Porque ele não sabe o que ele vai receber, ele pode receber um inteiro, pode receber um flutuante, ele pode receber uma string, etc. Tá? Vamos fazer um outro exemplo aqui, def função.
vai receber uma lista de args, e eu quero listar quais são os argumentos, tá? Uma outra forma de fazer isso é com for. Então eu falo que para cada args eu tenho um arg, né? Eu tenho um arg de args, né? Ou seja, eu quero que ele traga para mim de forma ordenada, né? Todos os argumentos no formato de arg, tá? Então aqui eu vou fazer aqui um print e a gente vai ver aí como é que isso vai funcionar.